Olá, boa tarde. Você viu aí que nós já decolamos. Estamos no ar. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades, digamos, do mundo. Que bacana, né? Esse programa também é transmitido ao vivo, neste momento, pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre conta com você fazendo isso, interagindo conosco aqui no Opinião Cidade. Especialmente nos dias em que a gente conversa sobre assuntos de grande relevância e de grande interesse de todo mundo. É o caso de hoje. Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio a Bel Garcia, que é psicopedagoga, e o Diego Narvaez, coach de vícios e emagrecimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre vícios, mas por que nós vamos falar sobre vícios? Nós estamos em outubro. Outubro é o quê? Outubro é o mês do Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês de conscientização das pessoas, das mulheres especialmente, claro, para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e da população, de modo geral, para outros tipos de cânceres também. Aliás, esse é um dos temas da campanha desse ano, e a Abel vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu estava assim, inclinado a perguntar para a Bel, logo no começo aqui, falar assim, Bel, fala uma coisa, quais as grandes novidades da campanha desse ano? Mas acho que a grande novidade da campanha desse ano, de todos os anos em que ela se repete, é o aumento da percepção das pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce e sobre a importância dos cuidados pessoais, inclusive, com a própria saúde. É isso mesmo, né, Bel? Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Já são vários anos comparecendo. Desde 2011. Pois é, já são 7 anos do Outubro Rosa. Né? E você sempre um parceiro querido, recebendo a gente para poder falar. Né? E realmente acho que essa é a ideia que você disse mesmo, né? Dessa responsabilidade das pessoas poderem olhar para si e cuidar de si como merecem e como podem fazer, né? Lá em 2011, a gente começou com um foco muito no câncer de mama, né, na detecção precoce, importantíssima, continua sendo importantíssima, mas ao longo do tempo nós começamos a perceber que poderia agregar outros assuntos e outros tipos de câncer e também outras atitudes para as pessoas poderem se cuidar melhor. Então a gente foi ampliando e agora a gente chegou nesse ano com Muda e Seu Mundo Muda. Esse é o tema da campanha. A camiseta, aliás, uma camiseta lindíssima, que a Bel e o Diego, nosso outro convidado aqui, daqui a pouquinho você vai falar, Diego, sobre isso também. Bel, que bacana, tem um mote esse ano, né? Mude e Seu Mundo Muda, né? Isso é bacana. Muda e Seu Mundo Muda porque a gente acredita que a gente tem muita responsabilidade sobre a nossa saúde, né? Tem muita coisa que não depende da gente, sabe, Rei? Tem muita coisa que é genética, tem muita coisa que é hereditária, tem muita coisa que é do meio ambiente, mas tem muita coisa que depende da atitude nossa perante a nossa saúde, perante a nossa vida. E são reflexões, e são atitudes mais proativas que nos encaminham para a saúde ou para a doença, né? Então, a ideia de que se muda, se a gente muda, se a gente se muda, se a gente consegue ter uma atitude melhor com a gente, naturalmente isso vai com o outro e com o meio ambiente, importantíssimo também na nossa vida, né? Sem dúvida. Eu acho que é nesse ponto da conversa que entra o assunto afeito aí ao Diego. O Diego. Diego, obrigado pela sua presença em nosso programa. O Diego é coach de vícios. Quer dizer, está muito associado ao câncer de uma maneira geral, ao câncer de mama também, mas aos cânceres de uma maneira geral. Sim. Os maus hábitos de algumas pessoas, de muitas pessoas, entre eles o tabagismo, o hábito de fumar, por exemplo. Sem contar em hábitos alimentares, sedentarismo, alcoolismo, enfim, tem um monte de coisa ruim que as pessoas Mágoas guardadas, exatamente. Várias coisas. Não há dúvida de que as pessoas podem mudar isso, né? Tá ao alcance delas, né? Mas às vezes é preciso mesmo ajuda de profissionais, de pessoas que estudam esse comportamento humano. É o caso de fumar, né? A gente, antes de entrarmos aqui, estava conversando com as pessoas fumantes aqui da TV, e você vê as dificuldades que as pessoas têm em relação até a abordagem desse assunto, né, Diego? Fala um pouquinho sobre isso e tranquiliza todo mundo aí. É possível parar de fumar, bastando que a pessoa queira parar de fumar, né? Sim, é possível parar de fumar. A pessoa tem que querer, como você disse, não é apenas ela ter em mente que eu preciso, não, eu quero.
Eu quero, eu vou. Quando a gente quer, a gente corre atrás de todos os objetivos. E a questão de fumar, principalmente, né, que é uma dependência, você tem uma dependência química, mas também você tem a questão dos vícios de hábito. É o hábito de ter algo na boca, é o hábito de, eu fumo, eu desestresso. Mas desestressa por quê? Porque está fumando ou porque parou 5 minutinhos ali para pensar, olhar para o céu e viajar um pouco? Certamente, na verdade, não desestressa nada, né, em relação a isso. Sim. Com certeza não. Não, é a questão, é o tempo que a pessoa ficou ali, 10 minutos, 5 minutos parado, pensando na vida, pensando em outras coisas, arejando a cabeça, que possibilitou ela, às vezes, resolver um problema, desestressar, alguma coisa assim. Diego, muitas pessoas recorrem a alguns subterfúgios na busca de parar de fumar. Os tais dos adesivos que administram um pouquinho de nicotina no organismo das pessoas. Eu até brinquei antes de entrar aqui também, esse adesivo funcionaria se a pessoa colocasse na boca Sim. o tempo todo, que aí não fumaria, Sim. né? É isso mesmo? Não há necessidade desses subterfúgios, é isso? Não, a pessoa, ela tem, a partir do momento que ela quer, ela tem a opinião formada de que ela realmente, o cigarro, esse fumo, é algo que não traz benefícios, é apenas algo ilusório, é uma prisão que ela acaba ficando, porque acaba tendo dificuldade de ficar sem, mas por causa desse vício. E a partir do momento que você se liberta, você vê que não era necessário, que era uma prisão. E com isso a pessoa ela acaba, muita gente, num primeiro momento que ela começa a parar de fumar, né, quando a questão da abstinência, às vezes ela pode tender a não suportar e voltar. Por isso que às vezes um auxílio é necessário. Pode ajudar, né? Ajuda nesse ponto. Porque aí a gente está ali, através do coaching, para dar esse apoio, como é um processo em grupo, um está motivando o outro. Às vezes a estratégia que um está usando para parar de fumar ajuda um outro que não tinha pensado. Então é sempre um ajudando o outro e em busca do mesmo objetivo. Eu acho que a gente não pode, assim, ilusoriamente achar, Rei, que é tranquilo, sabe? Não é tranquilo. É uma luta para algumas pessoas árdua. É até mais difícil, para outras menos, mas sim, enfim, existe sim, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, quantas coisas difíceis a gente já passou na vida e quantas coisas a gente supera quando a gente se empenha, quando a gente quer superar, né? Então aí eu acho que entra alguns recursos, pode ser até alguma medicação para uma ansiedade um pouquinho maior, uma acupuntura, uma meditação. Exercício físico é fundamental em todas as situações, né? E vai, além de ajudar a parar de fumar, vai fazer bem para uma série de outras coisas para a pessoa. Sim, então tem muitos recursos, né? É só querer. Sem dúvida. Você troca, vamos falar assim, você troca um vício ruim por um vício bom, né? Isso. Porque o cigarro, na hora que você fuma, a pessoa traga, né? Em questão de segundos, a nicotina já chegou no cérebro e está liberando o hormônio do prazer. Exato. Mesma coisa, você consegue através de um exercício. Por isso que muitas vezes as pessoas param de fumar ou emagrece e aí passa a fazer muito exercício, adquire hábitos saudáveis que acaba trazendo muito para o dia a dia e acaba acontecendo essa troca. Você substitui um hábito por outro, né? Sem dúvida. Eu acho que todo mundo, todas as pessoas, todos os fumantes certamente sabem que não devem fumar, sabem que precisam parar de fumar. Mas a diferença está nisso que o Diego falou agora há pouco. Não basta saber que precisa, precisa querer parar de fumar. Né? Essa é a questão. Bel, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama especificamente, o nosso assunto aqui de outubro. Né? Estatisticamente, como é que está isso? Continua sendo o câncer que mais acomete as mulheres, tem outros tipos de cânceres que também acometem bastante as mulheres. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bel. Ainda é o que mais acomete, mas também é um dos que mais tem possibilidade de cura, sabe, Rei? Se for detectado em tempo. Por isso que a gente, assim, exaustivamente, a gente fala, a gente orienta, a gente alerta da importância da mulher se conhecer,
né, de se tocar, fazer o autoexame, de ir ao médico, fazer seu exame de mamografia a partir dos 45 anos. Não podemos esquecer que homem também pode ter câncer de mama, né? Muito raro, né? Raro. Os casos parecem que giram em torno de 1%, sim. mas existe. Mas existe. Exato. Então, essa importância do ser humano se conhecer, conhecer seu corpo, né? O homem ao se ensaboar, se tocar, a mulher fazer o autoexame que necessário na frente do espelho, na hora do banho e tudo. Então, é um momento onde você volta o olhar para você e você começa a se perceber, né? O que apareceu de diferente, o que está meio estranho. Então, na realidade, Rei, é essa maneira de você olhar para você de uma maneira mais amorosa, né? Para você se perceber, porque assim você percebe o outro também, né? E aí você fica atento e qualquer coisa que muda, seja a mama, se tiver um pouquinho mais retraída, se o mamilo estiver retraído, se tiver parecendo casca de laranja, se tiver com secreção na hora do que for fazer o autoexame, né? Então, fique atento para isso, Não né? tem nenhum sintoma dolorido, por exemplo. Normalmente o contato é diferente. Pode existir algum sintoma dolorido? Como é que é isso? Não é que pode sentir. Às vezes acontece, já tive paciente que aconteceu estava numa chácara e, de repente, estava embaixo de uma árvore e caiu uma fruta, uma laranja, né? E aquilo deu uma dor muito grande e depois ela foi fazer exame, descobriu um câncer, né? E foi um achado. Foi um achado. É algo que a gente, assim, que algum anjo fez que aquela laranja tivesse caído, entendeu? Porque já estava lá. Exato. E se não tivesse tido isso externo, a pessoa não perceberia, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente aprende a se olhar de uma outra maneira, sabe? Sem medo. Bom, a mamografia a partir de 45 anos, é isso? A indicação agora é 45 anos, né? É o método mais eficiente, talvez, para a detecção precoce na época correta, né? Sem dúvida. Além do autoexame em casa, por exemplo, a mulher pode fazer isso. Não, mas o autoexame não substitui de jeito nenhum a ida ao médico. O médico também precisa fazer o exame clínico, que é uma maneira diferente de fazer o exame, né? Então, é super importante. A mamografia, o ultrassom complementar, né? Tudo isso ajuda o diagnóstico precoce. Exatamente. Porque a questão do diagnóstico precoce é a grande diferença, né? A diferença entre o pulo do gato. Exato. É o pulo do gato. Esse precoce é quanto? Quanto tempo depois de iniciado o processo cancerígeno? Quanto tempo que é bom ela encontrar esse câncer? A gente sempre fala assim, que o câncer ele é um pouco... ele é meio liso, sabe? Às vezes ele se esconde, né? Ele é por isso que, inclusive, tem o caranguejo, né? Que é a figura dele, né? Porque ele vai se escondendo na areia, assim, né? Mas, por isso que a gente fala, não deixem de fazer o exame, por exemplo, o autoexame, as mulheres que menstruam 10 dias antes da menstruação. As mulheres que não menstruam mais, marcar um dia no mês, por exemplo, o dia do aniversário. Se eu faço aniversário todo dia 19, por exemplo, no dia 19 de algum mês, todo dia 19 daquele mês eu vou fazer meu autoexame. Então, se eu estou atenta a algumas diferenças do meu corpo, essa é a precocidade. Eu visitar meu médico regularmente, tem gente que fica 4 anos sem ir ao médico. É absurdo, né? Entendeu? Então, a gente fica pensando, puxa vida, né? A campanha está aí, e o legal da campanha agora, eu acho assim, aonde você anda por Rio Preto na época de outubro, tem lacinho rosa, tem iluminação rosa, ela já se espalhou pela cidade, sem dúvida, né? Todo mundo sabe que ela está aí. Isso. E não precisa esperar outubro, que você falou agora, pode escolher um mês lá. Isso. Exatamente, não pode esperar, não deve esperar. Outubro é só para lembrar. Só para marcar, né? Exatamente. Que bacana. Bom, existem vários outros fatores, ia perguntar para o Diego aqui, essa questão do emagrecimento, né? Outra coisa que as pessoas apontam em tantas dificuldades quanto em relação a parar de fumar. Por exemplo, eu não consigo emagrecer, não consegue, mas também precisava dar uma ajudazinha, né? Certamente com a boca e com outras atividades. Quer saber quanto físicas. ele emagreceu? Ele falou para mim agora há pouco, eu gostaria que você contasse, inclusive, a sua própria experiência em relação a isso, como para estimular as pessoas aí, Diego, por favor. Eu pesava 123 quilos, isso há 2 anos. Quando eu comecei
me deu um estalo, vamos assim dizer, e resolvi que eu ia emagrecer de uma forma saudável e sustentável e, além de tudo, definitiva. E foi aí que eu comecei, fui atrás de um exercício físico, que até então eu estava sedentário naquele momento, fiz mudança de hábitos alimentares, não fiz dieta, regime, restrição alimentar, essas coisas loucas que o pessoal faz, vou ficar... Dieta da lua, dieta da sopa. Dieta do alfabeto, vou comer só fruta. Não fiz nada disso, foi apenas a mudança de alimentação, reeducação alimentar, através de nutricionista, né, claro, conversando, A vendo... dica de ouro é essa, né? Normalmente as pessoas podem, inclusive, comer tudo, não tem problema nenhum. A questão é a dose mesmo, né? Sim, a quantidade. a dosagem. Todo mundo sabe disso, né? E é aquela questão, aquela conversa da avó, né? Você fala, come uma fruta, come isso. Aquilo lá também é válido. Sem dúvida. A sabedoria, né? É. E com o exercício físico eu trouxe para a minha vida, essa mudança de hábito alimentar, e eu falo que o principal, que eu falo assim, existe um tripé de sustentação para o emagrecimento, que é o exercício físico, reeducação alimentar e você se preparar psicologicamente, né? Você eliminar aquela cabeça de gordo e criar uma cabeça de magro. O grande órgão do corpo humano que responde por isso é o cérebro, não é estômago, não é nada não, é o cérebro mesmo, né? Isso. Bacana. Isso ao longo do tempo foi... Na época eu estava com... Meu percentual de gordura era em torno de 55%. Eu tinha gordura no fígado, tinha excesso de insulina, os joelhos já estavam querendo ir embora, excesso de açúcar no sangue, né? Insulina alta. Foi coisa assim, 6 meses depois, eu já fiz exame, gordura no fígado, insulina e açúcar, já não tinha mais problema nenhum. A questão aí do peso, né? A última avaliação que eu fiz, física, foi em junho, se eu não me engano, meu percentual de gordura estava em 21%. Nossa. Então, se você fizer a proporção, foi em torno aí, foi mais de 40 quilos de gordura que eu eliminei. Exatamente. Imagina o que é isso, em 40 quilos de gordura. Por exemplo, imagina um saquinho daqueles de açúcar, que pesa 5 quilos. Você eliminou de peso 8 saquinhos. Você carregava todo dia. Sim. Isso. Onde você fosse, você levava 8 saquinhos. Você imagina os órgãos dele, exatamente. Como é que se sentia. Claro que o joelho tem que estourar, tudo tem que estourar. Não, a roupa muda tudo. Que nem a calça eu cheguei a usar 52. Hoje eu estou usando 44. Então, muda completamente. Eu falo assim, é uma mudança de hábito e comportamento, principalmente através da mudança mesmo daquilo que eu falei, né? Cabeça de gordo para uma cabeça de magro. Bacana. Essa é a questão, esse é o pulo do gato, né? Quer dizer, começamos a nossa conversa, na hora que eu perguntei isso para você, eu falei assim, ia perguntar exatamente isso. Todo mundo também consegue, né? Mas basta querer emagrecer, né? Sim. Eu emagreci sem tomar remédio, não fiz cirurgia. Exato. E começa por isso. Muda e seu mundo muda. Mudar, exatamente. Sim. Né? Bel, vamos falar sobre a programação agora do Outubro Rosa. Já começou essa programação. O que vai acontecer de diferente, para envolver todas as pessoas, envolver tanta gente quanto já envolveu nos anos anteriores, né? Acho que Rio Preto é uma das cidades de mais destaque no Brasil em relação a isso, né? E agora, o que nós vamos ter aí de bom? Nós já começamos com um processo de coaching para parar de fumar, que é o Vida Nova, nós estamos na 5ª sessão já, então são grupos que passam por um processo de coaching para parar de fumar. Então essa é um menino dos olhos também desse movimento. Amanhã nós vamos ter um encontro na Virgo, na Redentora, aberto ao público às 8 horas da noite, um bate-papo a respeito da importância da detecção precoce, dos cuidados necessários, várias coisas. A abertura oficial vai ser na quinta-feira, às 20 horas, no Rio Preto Automóvel Clube, que é o clube da cidade, com um desfile de modas que a gente vai fazer, e assim...
além do desfile de moda, nós vamos ter aquele Abner Tofanelli, sabe? Aquele que toca violoncelo, né? Aquele rapaz que é uma graça. Vamos ter a escola de dança da Verônica, dançando dança do ventre. E o desfile de modas, além de modelos assim que são freguesas das lojas, que vão ser 3 lojas, nós vamos ter 3 ex-pacientes, né? E a intenção dessa noite é fazer uma celebração para a vida mesmo, sabe? Da gente poder perceber que, apesar do câncer, apesar de dor, apesar de tudo, as pessoas estão vivas. Então, vamos comemorar isso, né? Outro ponto a ser enfatizado é assim, o combate ao preconceito em relação a isso. Muita pessoa, o câncer, um dos problemas do câncer é isso, é o preconceito, né, Bel? Porque tem gente que ainda nem fala não que gosta de falar o nome, doença né? ruim. Aquela doença né? ruim. Bate na boca, né? Como se tivesse alguma doença que é boa. Né? Exato. E aí nós vamos ter isso no dia 5, abertura oficial. Depois, no dia 11, nós vamos ter a Roda da Vida, isso, que é me chamou a bem atenção legal. aqui. O que é isso, Roda da Vida? Fala Roda um da pouquinho Vida é sobre uma roleta muito bonita, muito grande, colorida, dividida em 4 cores do câncer, de 4 tipos de câncer, que é o de mama, próstata, pulmão e pele. Em cada cor relativa ao câncer vão ter 3 perguntas, as pessoas vão rodar e quem acertar a pergunta vai ganhar um bombom, por exemplo. Vai ser lá no Mufato da Avenida, a partir das 17 horas, no dia 11. Dia 11, bacana. Né? Então, é uma maneira lúdica de informar, sabe, Rei? Porque é muito interessante que as crianças gostam, porque é tipo de um brinquedo, né? Os jovens, os adultos passam, e aí a gente vai vendo quem é que está atento a algumas coisas que às vezes não sabem, né? Então, acho Vai que é importante... disseminar a informação, o importante é isso. Exatamente, né? No dia 17, nós vamos ter as Flores do Bem, também lá no Mufato, a partir das 17 horas, onde nós vamos convidar as pessoas que estiverem lá para escrever um cartão de esperança, com mensagem de esperança, de amor, de alguma coisa boa, que vai ser entregue, esse cartão com um botão de flor, na semana seguinte, para pacientes em tratamento. Em diferentes instituições. Em diferentes instituições, né? Então, é uma corrente do bem. Eu vou fazer o bem sem saber para quem, e quem receber também não vai saber de quem, mas vai receber uma força, um carinho muito grande. No dia 18, nós vamos ter uma palestra Empoderamento Feminino, que a gente está confiando muito nessa palestra, vai ser na UNORP, a partir das 20 horas, também aberto. Eu vou falar, a Raquel, que também é coaching e psicóloga, Dr. Eudes Quintino, que é promotor aposentado, vai falar sobre algumas fragilidades de leis femininas, que tem muito pouco. E alguns direitos que as pessoas têm, né? E que não sabem. E o Salvador Hernandes, que vai fazer uma técnica de meditação com a gente, né? No dia 28, nós vamos ter um flash mob, esse vai ser muito outro legal. Ponto que me chamou a atenção aqui. Onde vai ser o flash mob? Vai ser horas? dentro do Mufato, às 11 horas da manhã, é um sábado, com a Ellen do Passo a Passo, uma academia de dança que tem. Vamos ter banda lá dentro do Mufato e flash mob é uma intervenção musical, né? Que as pessoas estão lá no meio do supermercado, de repente um começa a tocar uma música, aí um começa a dançar, outro começa a dançar, e começa a formar a coreografia. Então, isso tudo, Rei, na realidade, não é auê, sabe? É uma maneira de chamar atenção, acorda, viva. E ainda que fosse um auê, chamar a atenção das pessoas, é um auê do bem, precisa chamar mesmo, isso que é legal, né? Mas é um auê para isso, que tem uma intenção por trás, isso, sabe? Claro. Não é só isso, o que aparece, mas é o que está por trás, né, também. Bacana a programação, né, Bel? Muito, muito legal. Tem muita coisa, no começo eu falei assim, a maior diferença é a percepção das pessoas, mas além disso, também vai ter bastante diferença também na programação, muito legal. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa, falando bastante de mamografia, etc. Os exames de mamografia estão disponíveis no SUS, por exemplo, todo mundo consegue com facilidade marcar a mamografia. Como é que fala um pouco sobre isso? Sim, é para conseguir. Inclusive, Rio Preto é uma cidade muito bem aparelhada do ponto de vista de saúde. Então, lá atrás, em 2011, a gente fez campanha de doação de mamografia, Rei. E aí nós ficamos sabendo que não precisava mais, que Rio Preto já está bem abastecido com isso, entendeu? Então, mulheres, não deixem de ir. Não deixem de lutar pelos seus direitos, porque tem. Sem dúvida. Bel,
E Diego, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Toda vez que a conversa é boa, acontece isso. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, desejar sucesso total em mais essa edição, a 7ª, é o 7º ano do Outubro Rosa em São José do Rio Preto, e convidar as pessoas a se integrarem a esse grande movimento, né? Participarem disso e principalmente participarem da conscientização de que é importante cuidar da própria saúde e do próprio bem-estar, né, Bel? Muito obrigado pela presença, obrigado, Diego, e sucesso sempre, tá bom? Obrigada. A gente que agradece muito e é exatamente isso. Cuide de si. Muda, que seu mundo muda. E muda mesmo. O Diego deu exemplo aqui, muda mesmo. E obrigado a você que nos acompanhou em sua casa aqui nessa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.